todos, sejam muito bem-vindos ao canal da Liberdade. Muito prazer, meu nome é Wilson. Então vamos tratar desse tema Testemunhas de Jeová e a geração que não passará. Pois bem, quem se tornou aí testemunha de Jeová na década de 80, especialmente 90, que foi meu caso, presenciou então um movimento mundial promovido pela Torre de Vigia de que aquela geração de 1914 que presenciou a Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial, não passariam, não morreriam antes de ver o fim de todas as coisas e a introdução então de um novo mundo, de um paraíso terrestre. No entanto, especialmente no ano de 2012, Hollywood lançou um filme com o mesmo nome, 2012, aonde ali retratava uma catástrofe mundial em toda a Terra habitada. E nós, testemunhas de Jeová, então ficamos muito felizes com Hollywood, dizendo para as pessoas, olha, até mesmo o sistema está sentindo de que o fim está chegando. E nós ficamos muito na expectativa do ano de 2014, porque faria então 100 anos que aquela geração de 1914 estaria completando. Mas, no entanto, passou-se 2014, 2015, 2016, chegamos em 2020, nada aconteceu. A Torre de Vigia então teve que dar um jeito de arrumar uma saída para aquele ensinamento que aquela geração jamais passaria, e passou, e passaram, e morreram. E aí veio uma tal de geração sobreposta que muita gente não engoliu, abandonou a Torre de Vigia, muitos saíram, tá? E muitos se decepcionaram então com essa questão dessa geração que não passaria e passou. Beleza? A Testemunha de Jeová, ela segue um cronograma elaborado ali por Russell, depois ali pelos outros sucessores, de que de fato 1914 era o ano então que Jesus voltou na sua parousia, na sua presença, e uma das primeiras coisas que ele fez foi expulsar Satanás dos céus com seus demônios, conforme Apocalipse ali, capítulo 12, tá certo? E então nós pegávamos essa passagem de Apocalipse e aplicávamos, dizendo, tá vendo? Jesus foi entronizado como rei em 1914, as datas certinhas, desde a queda de Babilônia, bababá, BBB, chegamos a 1914. E assim nós convencíamos as pessoas de que realmente, de fato, Jesus chegou então, voltou, tá, de forma invisível na sua parousia, nesse ano de 1914, e ali houve a Primeira Guerra Mundial, porque Satanás, sendo expulso então do céu, reuniu todas as nações, e ali então houve aquela matança ali generalizada, que seguida então da Segunda Guerra Mundial, onde milhões e milhões de pessoas morreram. E nós então ficávamos muito convencidos. Nossa, bate certinho, puxa vida, olha como 2 e 2 é 4. Beleza? Mas como todas as profecias falsas, elas têm data de validade. E a data de validade dessa geração de 1914, ela venceu. E aí a Torre de Vigia teve que fazer os seus puxadinhos, dar os seus jeitinhos ali, como ela é especializada nisso, tá certo? E graças a Deus nós estamos vendo aí cada vez mais pessoas abandonando a organização de Jeová por conta dessas falácias. Isso é muito bom, é maravilhoso. No entanto, entretanto, surge ali um vazio, tá? Um vácuo muito grande na vida das testemunhas de Jeová, na vida daqueles que saíram e na vida daqueles que foram expulsos. Por quê? Porque, seja como for, fica na consciência, no inconsciente, essa questão do fim. E aí? Sendo que lá em Mateus capítulo 24, 34, diz que a geração ela não passaria. Mas qual é a geração que não passaria? A qual geração Jesus estava se referindo? Então é essa resposta que nós precisamos ter para que nós também não fiquemos na expectativa de uma geração então não passar antes que todas as coisas aconteçam. Será que é a minha geração? Será que vai ser a geração seguinte? Muitos acham que é o seguinte, pelo o andar da carruagem, pelo mundo do jeito que está andando, a nossa geração não vai passar. Se a nossa passar, com certeza a próxima não vai passar de forma nenhuma. E a gente sabe que vai passar essa, vai passar aquela e vai passar as outras. Quando eu digo a gente sabe, é nós que estudamos as coisas relacionadas ao estar tudo consumado, ao estar tudo feito, ao fim de todas as coisas que já passou, tá certo? Então, o objetivo desse canal, desse vídeo, é esclarecer de que
nós não devemos ficar aguardando mais nada, porque as coisas já se cumpriram, tudo já está consumado. Eu sei, eu sempre repito isso, vai vir perguntas do tipo, mas o depois? Se tudo já se passou, se tudo já se cumpriu, e o depois? O que vai acontecer depois? Né? O mundo está desse jeito e assim por diante. É bom salientar que é o seguinte, está indo já para 52 gerações, desde que Jesus falou, esta geração jamais passará antes que todas as coisas aconteçam. Então, biblicamente falando, uma geração ela se compõe de 40 anos. Ela é composta de 40 anos. Então, de 2000 para cá, já está indo aí para a 52ª geração. E aquelas gerações passadas dizia, essa geração não passará, a outra passada diz que a sua também não passaria, e a outra também diz que não passaria, passou, e nós chegamos até hoje, e nós também estamos propagando que a nossa geração não passará, e, como já disse, se nós falarmos, bom, se a nossa passar, a próxima de fato não passa. Né? Pois bem, nós também não podemos esquecer, porque as pessoas entendem que a geração não vai passar por conta que a situação do mundo está ficando cada vez mais precária. Mas nós não podemos esquecer, por exemplo, vou dar só um exemplo. A máfia siciliana ela durou cerca de 2000 anos, para mais. E a máfia siciliana passou, ou a máfia italiana. Então muitos pegam e dizem, olha, nós estamos vendo aí o crime organizado se infiltrando em tudo, tal. Se nós olharmos para o passado, houve máfias tão poderosas e tal, e passaram. Mas que vai ter uma, não posso falar esse nome, uma doença que já houve várias, faz o estudo aí que vocês vão ver que já houve várias. Vai ter uma, não sei o que, uma terceira G mundial. Já houve várias. Tá? Mas eu não quero aqui ficar gastando o seu tempo precioso, consumindo o seu tempo precioso falando das coisas, tá? Que eu vou tratar isso com mais detalhe em outros vídeos, essas questões de problemas mundiais e tudo mais, beleza? O ponto aqui nós vamos destacar Mateus capítulo 24, 34. Esta geração, beleza? Ou essa geração. Pois bem, vamos entender então essa palavrinha, tá? Mateus 24, 34. Esse Mateus capítulo 24, conforme eu disse no vídeo anterior, se você aí que está assistindo esse vídeo não assistiu o outro vídeo, assista. O vídeo anterior é esse aqui, onde eu estou falando ali de Mateus capítulo 24. Se você entender Mateus capítulo 24, a sua vida muda radicalmente, beleza? E esse Mateus 24, 34, onde fala de geração, está dentro do mesmo contexto que Jesus está explicando ali para os seus discípulos sobre o fim de todas as coisas. Que coisas eram essas? A referência à destruição de Jerusalém. Foi essa a grande pergunta, a pergunta-chave que os discípulos fizeram para Jesus, logo após ele dizer, então, que Jerusalém não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada. Então, está dentro desse contexto. Mas o mundo religioso pega e vai fatiando Mateus 24, vai fatiando, e fazendo, então, uma salada mista, e aí intoxicando a mente das pessoas, e as pessoas aí doentes, na expectativa, ansiosa e tudo mais, enchendo aí o bolso da indústria farmacêutica através de remédios controlados, beleza? Vamos entender, então, a diferença entre essa ou esta e aquela, beleza? Eu tenho aqui, ó, 2 controles, beleza? Então vamos lá. Se eu falar assim para você, olha, você quer esse aqui ou quer esse controle? O que você me diria? Quer esse ou você quer esse? Então veja, quando eu digo esse ou esse, eu estou me referindo a algo que está próximo, que está muito próximo a mim. Esse ou esse, beleza? Agora se eu pego e digo o seguinte, você quer esse controle aqui ou você quer aquele controle? O que está acontecendo aqui? Então está acontecendo uma diferença de tempo. Esse aqui está próximo de mim, certo? Aquele está longe. Beleza? Eu vou colocar aí, olha a diferença aí, ó. Veja bem aí o que está dizendo aí, ó. A diferença entre esse ou essa e aquela. Veja aí. Percebeu? Legal? Beleza, então. Notar então a grande diferença entre esta e aquela. Se Jesus tivesse dito, e aquela geração de modo algum passará, antes que todas as coisas aconteçam, para então vir o fim, aí sim nós deveríamos ficar na expectativa das coisas que iam acontecer no futuro.
Mas quando Jesus fala esta geração, ele estava se referindo aos seus contemporâneos. E isso bate exatamente como 2 e 2 é 4, porque Jesus, quando é batizado com 30 anos, 40 anos depois, ou seja, dentro de uma geração, biblicamente falando, Jerusalém é destruída pelos romanos no ano 70. Exatamente 40 anos. Dentro daquela geração que Jesus falou, essa geração, de modo algum, passará, conforme Mateus 24, 34. Então, quando Jesus fala, essa geração de modo algum passará antes que todas as coisas aconteçam, o que todas as coisas Jesus estava se referindo? Todas as coisas preditas pelos profetas. Daniel, Jeremias, Isaías, enfim, profetas maiores, menores, todos eles apontavam para aquela época de Jesus Cristo. Tudo ali se cumpriu naquele período de 40 anos, naquela geração. Tá certo? Jesus, ele disse, todo olho me verá. Tá? Quando o Filho do Homem vir na nuvem dos céus, Jesus estava se referindo tudo àquela geração. Tá certo? Ah, mas Wilson, e agora? Você está provando para nós que todas as coisas já se cumpriram, que aquela geração, de fato, era a geração de Jesus Cristo. Não é uma geração que vai ainda presenciar o fim de todas as coisas na nossa época, ou na época futura, depois da nossa geração, depois. Não é. Tá certo? Então nós vamos entender, eu vou fazer outros vídeos para explicar então as grandes perguntas que surgem. Mas e aí? Se as escrituras já se cumpriram, e depois? As escrituras, lógico que as escrituras servem. Tem muitos que pensam assim, agora que as escrituras todas se cumpriram, que tudo aquilo que os profetas falavam e tal, se cumpriram, e agora? Né? Devemos então descartar a Bíblia? De maneira nenhuma. A Bíblia sempre foi e sempre será eternamente a palavra de Deus e deve ser zelada, preservada, amada, salve e tudo mais. Beleza? Tem a ela em autoestima. Depois eu vou fazer. Eu estou me detendo muito em provar que tudo já se cumpriram. O outro vídeo que eu vou fazer também vai se falar isso. Eu vou falar sobre a estátua que Daniel teve ali, a visão, né, o sonho lá, enfim, da estátua. E nós vamos entender que os pés da estátua já findou há 2000 anos atrás. Nós vamos ver isso, beleza? Mas é aquilo que eu sempre falo. O mundo cristão consegue pegar aquela estátua que já caiu, que já foi esmiuçada, tá certo? Por uma pedra cortada sem mãos, conforme o profeta Daniel disse. É aquilo que eu sempre digo. Consegue pegar a estátua e reerguê-la. Ressuscitar a estátua. Sempre consegue-se, então, fazer um puxadinho e dar umas manobras, e até mesmo a estátua de Daniel, que já foi, como eu disse, tombada, caída, esmiuçada, consegue, então, reerguer a estátua e deixar ela de pé novamente. Beleza? Então nós vamos falar da estátua. Tá certo, Daniel? Quanto mais coisas eu achar para provar por A mais B, beleza? Tem muitos que já acordaram, não, realmente já está o suficiente, tal, pode prosseguir. Não, mas tem muitos ainda que leva mais tempo, porque são muitos anos e anos de doutrinação, tá certo? Nessa expectativa de que vai vir, e isso é saindo aos poucos, tá certo? Como eu também já disse, eu também já fiquei na expectativa de muitas coisas acontecerem, não aconteceu, de fato, a própria Bíblia fala isso lá em Provérbios, Salomão disse que a expectativa adiada adoece o coração. Quantos não ficam doentes no coração quando ficam aguardando coisas acontecerem, essas coisas não acontecem, passa ano e sai ano, e fica naquela ansiedade, fica na expectativa, seja em qualquer área da vida, que nós ficamos aguardando algo e esse algo não chega, e os anos vão se passando, tá certo? Então, mas uma das piores esperas é essa, tá? De ficar aguardando um fim chegar, sendo que o fim já passou. Tá certo? E as pessoas ficam então nessa eterna espera, nesse eterno aguardo de algo que já passou há muito tempo. Deveriam estar vivendo a sua vida, prosperando, construindo, enfim, vivendo a vida conforme a vida tem que ser vivida, de uma forma realmente plena. Não estou dizendo aqui viver uma vida intensa, como muitos interpretam, que é viver na promiscuidade e tudo mais. Não, viver uma vida saudável, mas não ficar numa vida de migalhas, como eu sempre falo, de ficar aí sustentando o sistema religioso, e a sua vida mesmo vai ficando para trás, entendeu? Cada vez mais doente. Porque sempre fala, acontece alguma coisa, nossa, o fim está chegando, Jesus está voltando. Tá certo? Essa geração não vai passar.
E aí fica doente, adoecendo as pessoas, adoecendo os filhos, colocando na cabeça dos filhos os medos, os temores. Olha, filhos, e as crianças também acabam sendo afetadas com essas coisas. Porque nós acabamos transmitindo para ela esses temores, essas fobias, enfim. Muitas pessoas aí acabam ficando realmente xarope, aí engrossando a fila aí dos manicômios. Tá? Então, beleza? Eu creio que ficou bem conversado. Dá o seu like aí, se inscreve no canal, custa nada, tá? Dá um clique aí no canal aí no inscrever-se, beleza? Muito obrigado e um ótimo dia, um ótimo sábado para todos nós, beleza?